TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Programa apresentado ao vivo. Ao vivo, eu gosto sempre de frisar que é ao vivo, porque você já sabe que ao vivo você participa conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida, ou até mesmo enviando a sua sugestão. Nesta terça-feira, a segunda terça-feira do mês de agosto, nesse dia 8, e você pode nos acompanhar ao vivo pela TV Candidez, pelo canal 13, ou de qualquer parte pelo nosso site www.tvcandidez.com. É importante a sua participação também pelo site ou pela TV Candidez no canal 13. Toda terça-feira você já sabe, nós estamos sempre com bom tema e sempre com bom entrevistado. Dentro dessa proposta da TV Candidez, que é levar informação, acima de tudo, com prestação de serviço, a gente sempre procura escolher bons profissionais e, claro, sempre um tema que vai ser atraente e que possa ajudar a comunidade que nos acompanha toda terça-feira. A reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde, ao vivo na terça. Programa de saúde gravado, quando você estiver aí zapeando, é no sábado. Faço questão de dizer isso porque no sábado não tem como você mandar a sua mensagem. Aliás, no sábado, muito difícil, nunca terá. Sempre programa gravado, ao vivo, toda terça-feira. E eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Pela primeira vez, com muito prazer, eu recebo o médico psiquiatra Vladimir Costa e Silva. Nós vamos falar hoje sobre a questão do transtorno de ansiedade, também sobre depressão. Vladimir, muito boa noite. Prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez no Amostra Grátis da Saúde. É um prazer realmente imenso estar aqui no Amostra Grátis. Fico muito satisfeito de poder trazer, né, orientações para as pessoas que têm essa carência, né, e disponibilizar um melhor acesso, um melhor conhecimento, porque a área da saúde mental ainda sofre muito preconceito. Então, quanto mais informações, quanto mais nós pudermos divulgar, melhor será para que as pessoas possam procurar um acesso ao tratamento e melhorar a qualidade de vida. Vamos começar aqui, como eu gosto de dizer, bem do começo mesmo. O que é o transtorno de ansiedade? Porque a palavra ansiedade ela é muito em voga. E quase todo mundo fala, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade quando vou fazer determinadas tarefas ou quando eu estou diante de uma situação. Mas o que é o transtorno de ansiedade? Então, eu sempre que alguém traz essa palavra ansiedade, eu tenho que destrinchar essa palavra que a pessoa está me trazendo. Então, a pessoa chega com a queixa de ansiedade. Estou ansioso. Eu tenho que perguntar, o que você está querendo dizer com ansiedade? Me diga de outras palavras, com outras palavras. Porque a língua, ela é livre e a pessoa pode usar a palavra ansiedade para classificar, para descrever uma série de sentimentos. A pessoa pode usar a ansiedade perfeitamente normal e dentro de um contexto que a palavra está bem indicada, quando ela está com pressa das coisas, quando ela não consegue esperar, ela está ansiosa para que algo aconteça rápido. Isso é um sentimento de ansiedade. Mas o transtorno de ansiedade, ele não se caracteriza pela ansiedade sentida desta forma. Ele se caracteriza pela ansiedade sentida com uma emoção mais primitiva, a emoção que lembra o medo ou a insegurança. Então, os transtornos de ansiedade são transtornos que a emoção principal que ocorre, que a pessoa mais sente, é o medo ou a insegurança, que são praticamente equivalentes. Existem vários transtornos de ansiedade, certo? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, que muitas pessoas às vezes confundem como se fosse um protótipo do transtorno de ansiedade, ou como se todos os transtornos de ansiedade fossem pânico, mas existem, na verdade, subclassificações, né? Transtorno de fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, ele também está na família dos transtornos ansiosos, e o transtorno de estresse pós-traumático também faz parte dos transtornos ansiosos.
O transtorno de ansiedade, ele pode aparecer do nada na pessoa ou ele tem que vir acompanhado, desencadeado de algum problema muito grave? Ele pode vir de uma forma totalmente natural, imprevisível. A pessoa não se sentia ansiosa, não se reconhecia como sendo uma pessoa ansiosa e ela pode ter uma crise de ansiedade totalmente inesperada e, a partir desse momento, desenvolver um transtorno de ansiedade até grave. Geralmente, o pânico é dessa forma. A pessoa pode ter um passado de sempre se reconhecer como uma pessoa ansiosa. Eu sempre fui ansioso, sempre fui seguro para fazer as coisas e, de repente, essa ansiedade assume uma característica de transtorno, ou seja, passa a incomodar na vida da pessoa. Mas o transtorno de pânico e alguns outros transtornos, eles podem surgir de forma totalmente inesperada. O que a pessoa deve ficar atenta com relação à questão dos transtornos de ansiedade? Por exemplo, a questão da hereditariedade, tem algo a ver? Sim, famílias em que o transtorno de ansiedade aparece num dos membros, pode acontecer em outros membros daquela família. Como todos os transtornos mentais, ele se repete com uma maior frequência em algumas famílias. Ele tem uma característica genética, mas essa característica genética ela também não é absoluta, porque todos os transtornos mentais e emocionais, eles têm uma interação entre a genética e o meio que a pessoa vive. Então, o jeito que ela leva a vida, os problemas que ela enfrenta e a genética são fatores que vão se somar para desenvolver ou não um transtorno. Nós podemos dizer assim que todo transtorno de ansiedade é pânico ou não? Ou são coisas distintas? O pânico é um subtipo de transtorno de ansiedade. Então, o transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade em que a pessoa sente crises de pânico e que transtorno e crise são coisas diferentes, né? O transtorno é a doença em si, o conjunto de todos os sintomas, que vão incluir também as crises de pânico. Então, o transtorno de pânico, a pessoa sente crises de pânico, são crises de ansiedade maciça, em que ela sente o sentimento que predomina é o sentimento de medo, de pavor. Ela sente que está perdendo o controle, sente que pode vir a morrer. Tem disparo de adrenalina no corpo, então ela vai sentir uma série de sintomas físicos durante a crise de pânico. Então, o coração dispara, ela vai ter uma sensação de falta de ar. Não é uma falta de ar verdadeira, porque o pulmão está funcionando muito bem, mas a adrenalina circulando no sangue faz com que a pessoa aumente a frequência respiratória. Então, ela sente que precisa respirar mais. A pele vai ficar mais fria, vai ficar pálida, a boca vai ficar seca, pode ter tremores e até a sensação do corpo estar arrepiando. E alguns mais outros fatores. Esses são os principais. Então, isso é uma crise de pânico, uma sensação de medo, de perda de controle, de que vai morrer ou que vai enlouquecer, com todos esses fenômenos físicos. A crise, geralmente, ela tem uma duração de minutos ou uma hora, é difícil que ela dure mais do que isso. Mas o transtorno de pânico, ele se caracteriza por essas crises, que geralmente se repetem, mas o mais importante para classificar o transtorno de pânico é que a pessoa passa a desenvolver um medo daquela crise aparecer. E esse medo, ele é tão forte que só o fantasma dessa possibilidade da crise retornar faz com que a pessoa mude uma série de coisas que ela faz na própria vida. Então, ela, às vezes, para de dar conta de ir ao seu trabalho, porque ela pensa, eu posso ter uma crise lá. Ela para de dar conta de ir à escola, por exemplo, eu posso ter uma crise lá. A crise pode até não acontecer, ela pode até não repetir a crise. Mas o transtorno de pânico se caracteriza por esse medo, mesmo a crise não estando se repetindo. Quando o medo é tão intenso que ela modifica o que ela faz na vida dela, a gente faz o diagnóstico do transtorno de pânico. Parece que ela já vive, então, uma crise antes de ter a crise, até não tendo certeza da crise. Exatamente. Por esse caminho? É como se ela tivesse medo de ter medo. Ela já tem o medo, né? Mas ela tem o medo da crise, que é composta daquele medo exagerado e que vem de forma maciça. Estou percebendo que a gente está falando do transtorno de ansiedade, e você deu aqui uma explicação muito interessante com relação à questão do pânico, né? Uhum. E a gente fica pensando, será que existem pessoas que podem estar nessa situação? É claro que você, como médico, convive com isso todos os dias, e podem sim.
Mas eu quero fechar esse primeiro bloco fazendo a seguinte pergunta. Quando que a família ela vai ser importante na questão do transtorno de ansiedade e até na questão do pânico? Por que o cônjuge, o filho, a filha, o pai deve ter atenção e qual o momento correto de procurar um médico, por exemplo? Eu não acredito em um tratamento em que não haja participação da família. A família é sempre muito importante para dar suporte e para ajudar a resolver o transtorno, o adoecimento pelo qual a pessoa esteja passando. Seja ele transtorno de pânico, seja depressão, seja ansiedade, esquizofrenia, qualquer transtorno psiquiátrico ou até mesmo de outras doenças. A família é um suporte importantíssimo, certo? Eu acho que a família tem que, talvez, estar atenta ao momento em que a ansiedade ela passa a ser só uma ansiedade natural e ela passa a ser uma ansiedade que está provocando perda da qualidade de vida. Porque a ansiedade é um sentimento normal. Nós sentimos ansiedade, nós somos... temos essa capacidade de sentir ansiedade e o medo, ele é um sentimento também de proteção. Então, em algum grau, sentir ansiedade ou sentir medo é normal, faz parte da vivência humana. A grande diferença é quando a gente adiciona a palavra transtorno de. Então, quando nós estamos falando de transtorno de ansiedade, significa que a ansiedade, que pode ser até um certo nível normal na nossa vida, ela passa a nos prejudicar. Então, eu passo a perder coisas na minha vida porque eu estou sofrendo ansiedade. Então, quando a pessoa começa a renunciar, sair de casa, a renunciar a ficar em casa sozinho, a renunciar ir para a escola, fazer as coisas que ela deveria fazer para aquela idade. Então, em crianças, por exemplo, a criança, que também pode acontecer, transtorno de pânico, de ansiedade, em crianças acontece também, ela não dá conta mais de ir para a escola, não dá conta mais de se separar dos pais. O adolescente que para de ir para a escola, um adulto jovem que não dá conta mais de trabalhar, que não tem mais funcionalidade. Muito bem. Bom, nós estamos ao vivo para você que está ligando a TV agora no Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira, hoje 8 de agosto, recebendo hoje com muito prazer a presença do médico psiquiatra Vladimir Costa e Silva. Quando a gente fala Costa e Silva, né, os mais antigos, não precisa nem ser antigo, né? Aqueles que estudaram um pouco da cultura, da história brasileira, sempre lembro do presidente. Tem alguma relação com Costa e Silva? Não, é só uma coincidência mesmo. Os nomes Costa e Silva. Minha família é daqui da região, meu pai é da cidade aqui perto de Araújo, minha mãe de Pará de Minas, mas todos os dois vieram para Divinópolis e no encontro dos dois aconteceu o Costa e Silva. Muito bem. Para você que está ligando a TV agora, a gente está falando sobre a questão do transtorno de ansiedade e também sobre depressão. Nós vamos para o nosso primeiro e brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira aqui ao vivo. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar? Novas culturas? Pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo, lembrando para você que o Instituto MedPrev está de portas abertas, o telefone é o 3222-0915, 3222-0915, Instituto MedPrev, fica na 1º de junho, esquina com a Rua Rio de Janeiro. São vários parceiros
É importante que você procure saber um pouco mais e se inteirar, uma vez que você não paga anuidade e muito menos mensalidade. 3222-0915 é o telefone do Instituto Medprev. Nós teremos no mês de agosto, no dia 27, tem aqui uma dica importantíssima, porque tem um caráter aqui, uma finalidade social esse evento, que é a primeira corrida rústica da maçonaria do Centro-Oeste. 27 de agosto, 5 quilômetros, a partir de 9 horas da manhã. Finalidade social é ajuda na montagem do laboratório toxicológico da Polícia Civil de Divinópolis. E também, é claro, diversão e estimular a prática da corrida. Nós vamos ouvir aqui agora o delegado regional Leonardo Pio, que, aliás, diga-se de passagem, tem feito um trabalho importantíssimo na nossa cidade. Claro que, juntamente, a Polícia Civil sempre trabalha em parceria com a Polícia Militar, procurando, evidentemente, dar uma sensação de segurança a todos na nossa Divinópolis. Nós vamos ouvir, então, o delegado Leonardo Pio e sobre esse evento do dia 27 de agosto. Olá, Samuel. Cumprimentamos todos os telespectadores aí do programa Amostra Grátis. A Polícia Civil, juntamente com a loja maçônica Vetes Vinci e demais lojas maçônicas da região, estará promovendo no próximo dia 27 a corrida rústica, que tem por finalidade angariar recursos para a aquisição e viabilização do laboratório toxicológico em Divinópolis. Lembrando que esse laboratório toxicológico, ele atenderá aos 50 municípios da região Centro-Oeste, ou seja, de toda a área do 7º Departamento de Polícia Civil. O objetivo maior desse laboratório, a grande conquista, eu tenho falado muito em um salto de qualidade que nós daríamos na segurança pública na região, é que, ao invés de ter que se encaminhar substâncias para Belo Horizonte para serem periciados, os laudos poderão ser feitos em Divinópolis. Quem ganha com isso? Ganha o sistema de justiça, ganha a sociedade, uma vez que usuários e traficantes serão processados de maneira mais séria, não tendo que aguardar o laudo ser emitido por Belo Horizonte. Aproveite e deixe aqui no Amostra Grátis da Saúde o convite para todos os corredores de Divinópolis, da região, para estar aí nessa causa no dia 27 de agosto, doutor Leonardo. Fica aqui o nosso convite muito carinhoso a todos os corredores da região, famílias, amigos, que nós temos destacado, que na verdade é um evento, que tem o objetivo de angariar recursos, que nós teremos corredores profissionais, mas que também nós convidamos todas as famílias, uma vez que o percurso é muito tranquilo, um percurso de apenas 5 quilômetros, vai ser um domingo pela manhã, ou seja, um momento de congraçamento entre atletas e famílias. Muito bem, parabéns então ao delegado regional Leonardo Pio e todos envolvidos da maçonaria nesse evento do dia 27, e que seja realmente um bom evento, que traga o seu resultado positivo. Olha, você já sabe que toda quinta-feira nós estamos no Jornal Gazeta do Oeste, trazendo as principais informações relacionadas à saúde. Foi uma entrevista muito positiva dessa semana relacionada à questão do HIV em Divinópolis. Nós entrevistamos aqui o infectologista Gustavo Rocha, ele falou sobre a questão do número do HIV de pessoas infectadas não só em Divinópolis, mas como também na região Centro-Oeste. Essa reportagem você pode acompanhar no Gazeta do Oeste toda quinta-feira. Bom, e já sobre a revista Checkmate, o destaque foi o dermatologista João Henrique Barros. Nós falamos sobre um tema importantíssimo, daqui a pouquinho o Lucas vai mostrar pra gente, alopécia e melasma, sintomas e tratamentos. Muito obrigado aí ao Lucas. De volta com o nosso entrevistado dessa quinta-feira, a gente está recebendo aqui o médico Vladimir Costa e Silva, psiquiatra. Transtorno de ansiedade e depressão é o nosso tema. Vladimir, eu te mostrava aqui no intervalo uma mensagem de uma telespectadora, que aliás mandando aqui várias mensagens. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui novamente. Ela fala aqui de medicamentos que ela está tomando, ela apresenta engasgos, a família toma medicamentos depressivos, ela cita aqui que a mãe está com síndrome do pânico e Alzheimer, mas não aceita tratamento. Ela fica com medo de tomar o medicamento e dá um engasgo. Ela cita até o medicamento aqui, nós não vamos citar, não tem problema, não quer se identificar, e ela pergunta: e esses sintomas com relação aos medicamentos da psiquiatria, eles podem acontecer? Não existe medicamento que não tenha algum efeito colateral. Às vezes eu gosto de dizer assim, não existe o melhor remédio da psiquiatria, o melhor antidepressivo, o melhor ansiolítico. Existe um remédio certo. Aquele remédio que vai ter o menor índice de efeitos colaterais. Então,
O efeito colateral é uma possibilidade, ele existe, certo? E ele tem que ser manobrado. Se apareceu, a gente pode tentar uma nova estratégia. Às vezes, uma associação de medicamentos não se para com aquele medicamento que deu o efeito colateral, mas eu uso um segundo medicamento que vai permitir aquele uso. Às vezes, eu troco o medicamento. Então, cada caso é um caso. Então, o remédio certo é aquele remédio que foi pensado para aquele diagnóstico que a pessoa apresenta e depois que eu já fiz o diagnóstico, eu penso num leque de medicamentos e escolho o medicamento de acordo com o perfil de tolerabilidade daquela pessoa. Então, às vezes, um remédio que causa ganho de peso numa pessoa que não está se alimentando, o efeito colateral vai ser um efeito terapêutico. Porque se ela não tem apetite, eu dou um remédio que abre apetite, que o efeito colateral de ganhar peso acaba sendo um efeito terapêutico. Um remédio que dá sono numa pessoa que não tem sono, o efeito colateral acaba sendo terapêutico. E o contrário, um remédio que tira sono na pessoa que está dormindo em excesso, também se torna um efeito colateral terapêutico, né? Ou seja, um efeito que deveria ser adverso. Se eu penso na individualidade daquele paciente, eu posso fazer o efeito terapêutico se tornar um efeito agradável para o paciente. Tem um médico que passou por aqui e disse algo interessante. Se todo mundo for ler a bula do remédio do início ao fim, ninguém vai querer tomar o remédio, porque algum efeito ele vai apresentar. E eu percebo que quanto mais moderno é o medicamento, menor são os índices de efeitos colaterais, mas mais terroristas são as bulas. Por quê? Quanto mais recentes são os medicamentos, maiores são os níveis de exigência dos laboratórios para que esses medicamentos sejam liberados. Então, hoje em dia, para um remédio se tornar conseguir ganhar todas as licenças e estar disponível, os estudos científicos que são feitos para aquele medicamento são muito bem feitos, muito bem conduzidos. E remédios novos têm obrigação de colocar na bula todo tipo de efeito colateral que uma população inteira que tomou o remédio apresentou. Então, às vezes, o efeito que aconteceu não necessariamente é do remédio, ou aquele efeito ali, a gente sabe que ele é raríssimo, que só uma ou duas pessoas no estudo tiveram, mas na bula, no papel, no branco, no preto, vai estar escrito lá, existe tal possibilidade. Então, a pessoa que não tem o hábito de ler a bula, de interpretar e que não vive com o remédio, que não tem o feedback, ou seja, a resposta dos pacientes, ela não sabe, lendo a bula, a probabilidade daqueles efeitos realmente acontecerem. Já que nós estamos falando sobre a questão do remédio, qual que é o melhor remédio para tratar de depressão e ansiedade? Então, não existe o melhor remédio, existe o remédio certo. O remédio certo para aquela pessoa, o remédio que eu estabeleço um diagnóstico, a partir de ter estabelecido um diagnóstico, eu penso num leque de possibilidades terapêuticas, provavelmente uma família de medicamentos, e aí eu escolho aquele que combina melhor com a individualidade daquela pessoa, pensando nos efeitos colaterais que aquela pessoa pode tolerar melhor ou nos efeitos colaterais que eu não posso permitir de jeito nenhum que aquela pessoa tenha. E aí eu escolho um remédio que vai ser o mais adaptado para aquela pessoa. Porque às vezes o mais importante é que essa pessoa consiga chegar na dose terapêutica e usar o remédio pelo tempo mínimo que ela precisa. Ideal. Muito bem, a Glaucia decidiu. Gostaria que o médico falasse um pouco sobre a diferença entre ansiedade e medo. Então, a ansiedade é um sentimento, assim, é uma emoção que as pessoas usam, essa palavra é usada para descrever um pouco a mais do que só o medo. Então, se eu estou com medo, eu posso usar a palavra ansiedade e medo quase que indistintamente. Mas há alguns sintomas as pessoas às vezes usam a palavra ansiedade para descrever um outro tipo de sensação, que é a sensação que eu costumo chamar de tédio. Então a pessoa diz que está ansiosa, mas na verdade ela está entediada. Ela não consegue lidar com a falta de novidades, com o não acontecimento, com a paradeza, com a rotina. Então, a pessoa se sente ansiosa. Nos termos, na literatura internacional, que vem em inglês, né, existe o termo para esse tipo de ansiedade, que é novelty seek. Novelty seek é busca por novidade.
Então a pessoa não consegue, ela tem aquela sensação de não aguentar ficar quieta. Então esse tipo de ansiedade, ele é desagradável, mas ele não é tão patológico. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela precisa ter um pouco dessa ansiedade a um nível que ela se sinta impelida a buscar coisas novas na vida. Na verdade, ela é muito mais problemática quando ela desaparece. Em transtornos depressivos graves, a pessoa perde essa sensação desse tipo de ansiedade, que eu considero uma ansiedade positiva, aquela ansiedade boa, aquela ansiedade que a criança sente quando está esperando o Natal chegar, o aniversário chegar, né? Então, essa ansiedade, ela é boa, ela é positiva. E ela não pode desaparecer. Mas muitas pessoas, às vezes, chegam no consultório demandando um alívio para essa ansiedade. Essa ansiedade, ela não deve ser medicalizada, ela deve ser... a pessoa deve aprender a conviver com ela e colocar em prática para o seu bem-estar. Já a ansiedade, que parece com a sensação de medo, né, insegurança, de eu não vou dar conta, eu não vou porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa, ou seja, essa ansiedade que paralisa a pessoa e que ela, às vezes, deixa de aproveitar, né, as oportunidades, essa ansiedade é que é a base dos transtornos depressivos e essa ansiedade merece e deve ser tratada. E essa realmente tem remédio e o resultado geralmente é bom. Muito bem. Vamos ver aqui mais uma história, Vladimir. Fui ao médico, ele disse que tenho transtorno de ansiedade, me passou antidepressivo e não me deu ansiolítico. Qual é a opinião do médico? Pergunta o telespectador que também não quis se identificar. Na verdade, transtornos ansiosos, o transtorno de ansiedade, ele é tratado preferencialmente com antidepressivo. O termo ansiolítico, ele existe, os medicamentos, a família ansiolítica, ela existe, ela pode ser usada, e geralmente eu uso num estágio precoce do tratamento, porque o ansiolítico ele é um remédio mais imediato, ele resolve o sintoma de forma rápida, mas ele não cura a pessoa, ele não faz com que a pessoa deixe de ser uma pessoa com o sentimento de ansiedade na sua base. O antidepressivo consegue tratar de uma forma mais restauradora. Então, o antidepressivo geralmente é o medicamento de escolha para tratar os transtornos depressivos. O ansiolítico ele pode ser usado, mas ele deve ser evitado por tempos prolongados, porque os ansiolíticos são aqueles remédios, os tarja pretas, que geram dependência. Qual a maior procura hoje no consultório de um médico psiquiatra? Depressão, bipolaridade... Ou seria o próprio transtorno de ansiedade que está sendo o nosso tema hoje de carro-chefe? Você consegue responder rapidamente assim, existe uma doença que provoca uma procura maior ao consultório do médico psiquiatra? No consultório mesmo, né? Porque existe uma diferença entre quando a gente está no hospital, no consultório, ou às vezes no serviço público de urgência, né? Mas no consultório mesmo, a maior procura são pelos transtornos de humor, e secundariamente, mas quase juntos, e às vezes, muitas das vezes, em associação, ou seja, a pessoa tem um transtorno depressivo e um transtorno ansioso. Ou um transtorno ansioso e um transtorno... E nesse caso, a própria pessoa que toma a iniciativa de procurar um médico? Meio a meio, assim. Em alguns casos, geralmente no consultório, a própria pessoa que busca essa iniciativa para os transtornos depressivos e de ansiedade. Porque é um transtorno que há uma subjetividade da pessoa. Então, a pessoa assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu quero melhorar a qualidade de vida. Mas, ainda assim, às vezes acontecem depressões graves ou transtornos de ansiedade grave que a pessoa é trazida pela família. Olha aqui essa situação do Rodrigo. Boa noite, sou Rodrigo. Depois que eu tive uma crise de convulsão, fiquei muito ansioso. Tenho muito mal-estar, dormência nas mãos, nos pés. Acho até que vou ter outra crise. Já fiz alguns exames, acabou que não deu nada. Pode ser um transtorno de ansiedade? Já tomei alguns ansiolíticos e não resolveu nada. Pondere pergunta aqui o Rodrigo, como ajudá-lo? Psiquiatra Vladimir. Então, a primeira coisa a se pensar é se essa crise convulsiva foi realmente uma crise convulsiva. Porque existem transtornos que são da família da ansiedade, que são os transtornos dissociativos de conversão, que são transtornos que eles imitam
Não a pessoa tenha vontade de imitar, mas o transtorno faz com que a pessoa sinta exatamente a mesma coisa que ela sentiria se ela tivesse uma outra doença. Então, os transtornos, né, dissociativos, de conversão e somatoformes, são transtornos que fazem com que a pessoa tenha a impressão que ela está sofrendo uma outra doença. Por exemplo, um ataque cardíaco, uma convulsão, certo? Então, tem que se pensar, foi uma convulsão? Ou foi realmente já, desde essa suposta convulsão, já não era um transtorno ansioso, certo? Mas mesmo que tenha sido um quadro convulsivo de ordem neurológica e que hoje, então, ele tem que ser tratado pelo especialista da neurologia, mesmo que tenha sido um quadro de ordem neurológica, a pessoa pode vir a desenvolver o medo daquilo voltar, porque é uma situação realmente que gera um estresse. E aí esse medo merece um tratamento independente da causa ter sido um transtorno físico, né, de origem mais física. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira apresentando a Amostra Grátis da Saúde, recebendo com muito prazer a presença do psiquiatra Vladimir Costa e Silva. Nós estamos falando sobre a questão do transtorno de ansiedade e também sobre depressão. É o nosso segundo e brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Saúde é fundamental. É por isso que me cadastrei no MedPrev. Você já conhece? Não é plano de saúde, mas garante agendamento médico e odontológico em várias especialidades, consultas, exames. E o melhor é que você só paga quando usar e os valores cabem no seu bolso. Faça seu cadastro e aproveite essas vantagens. MedPrev, saúde ao seu alcance. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, recebendo hoje com muito prazer o médico Vladimir Costa e Silva. Eu gosto sempre de falar um pouco do profissional, não falamos aqui no segundo bloco, que é normalmente o bloco e horário habitual. O Vladimir é de Divinópolis, não é de Divinópolis, porque a maioria dos médicos que passam por aqui não são de Divinópolis, mas todos afirmam categoricamente que gostam de Divinópolis. E aprenderam realmente a viver aqui nessa cidade. Mas como é que é o histórico do Vladimir? Então, eu sou exceção. Eu sou nascido em Divinópolis. Sou natural de Divinópolis. Morei aqui até os 17 anos, quando eu fui para Belo Horizonte para fazer minha formação em medicina, né? E me formei na UFMG em 2001, certo? Depois de 2001, eu trabalhei em alguns municípios e fiz minha residência médica, que é a especialização, né, em psiquiatria no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Então, eu sou natural de Divinópolis, estudei o curso médico em BH, mas fiz a minha residência em Barbacena e retornei para a cidade e atuo aqui desde 2005. Que bacana, porque alguns médicos são de Divinópolis, né? O Gerson também, dermatologista de Divinópolis. Mauritânia e outros aí, e você também faz parte. Eu não sei se é a maioria, eu acredito que não, né? Não sei.
Ou se estaria um pouco mais dividido, né? O que eu vejo é que a maioria realmente são pessoas que adotaram a cidade. Barbacena é a melhor cidade para se fazer uma residência médica hoje? Porque a gente desde pequeno ouve falar, né, em Barbacena. Tinha uma brincadeira de criança que falava, quando tá doido, você é de Barbacena, né? É a melhor cidade? É a melhor cidade para fazer esse tipo de... Em Barbacena existe um hospital de grande porte, mas que esse hospital está cada vez com menos pacientes, porque não existe mais aquele estilo de internação em que as pessoas ficavam para o resto da vida, internação manicomial. Então, hoje em dia, esse tipo de internação está acabando, né? Assim, já não se faz mais isso há muitos e muitos anos, mas alguns pacientes ficaram em Barbacena e... com muito custo, conseguem às vezes uma alta para retornar para suas famílias ou para residências terapêuticas. Então lá tem um centro muito grande, certo? Então é um ótimo lugar para se estudar. Mas as residências de Belo Horizonte também são excelentes. Muito bem, a Cleide está pedindo aqui o seu contato, já passamos aqui para ela, mas eu vou registrar, o 3221-8343, 3221-8343, viu, Cleide? Você que pediu aí o seu contato. O Janderson está parabenizando pela entrevista. Obrigado. O Janderson, que é um corredor aqui da Divinópolis. Um abraço aí, Janderson, do bairro Bela Vista. Mas ele está perguntando se a ansiedade pré-prova é normal, mesmo com atletas que correm por muitos e muitos anos. É bom diferenciar a ansiedade do transtorno. Então, a ansiedade é um sentimento normal da existência humana. Dificilmente alguém vai deixar de sentir ansiedade para qualquer tipo de atividade. E se for uma atividade que, vamos dizer assim, fora da rotina, talvez essa ansiedade sempre vai voltar, certo? Então, sentir ansiedade não necessariamente significa transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é quando essa ansiedade chega a um grau em que impede, que paralisa, que não permite que a pessoa faça aquilo que ela precisava, o que ela queria fazer, certo? E algum grau de ansiedade, na verdade, ele é até interessante para que a pessoa aumente a capacidade de concentração. Se ela tiver um pouco com uma ansiedade totalmente zerada, vamos dizer assim, nenhum grau de ansiedade, ela pode ficar mais relapsa, menos atenta, certo? E, por outro lado, né, assim, respondendo ainda essa pergunta, eu já ouvi casos de atores famosos, né, de carreira muito longa, e que eles falam que eles ficam ansiosos todos os dias para entrar no palco. Então, não deixam de sentir uma certa ansiedade, só que não é uma ansiedade experimentada de uma forma paralisante, é uma ansiedade que até os ajuda. E alguns dizem até que se perder essa ansiedade, não tem mais motivo para entrar no palco, né? Eles falam que... Pode-se falar que é uma ansiedade positiva nesse momento, que deixa até a pessoa um pouco mais alerta? Creio que sim. Deixa a pessoa com mais concentração, deixa a pessoa com mais motivação. E a ansiedade, algumas pessoas gostam de sentir ansiedade, gostam de sentir sintomas até parecidos com o da crise de pânico, entendeu? Por mais estranho que pareça, né? E eu às vezes explico isso para alguns pacientes, tem pessoas que pagam para sentir tudo aquilo que ela sente na crise de pânico, tem pessoas que vão lá e pagam para isso. Como assim? Quando uma pessoa faz um esporte radical, por exemplo, ela vai ter uma descarga de adrenalina, em que ela vai ter todos aqueles sentimentos corporais que uma crise de pânico tem, só que ela sabe por que ela está tendo aqueles sentimentos, então sabe por que o coração está disparado, sabe por que ela está respirando ofegantemente, sabe por que às vezes a pele está um pouco fria, está suando mais nas mãos. Então, por ela saber disso, ela não tem a parte subjetiva desagradável, porque ela está no controle. Mas algumas pessoas curtem isso, gostam de sentir isso, investem nisso. E a crise de pânico e o que as pessoas sentem no momento de um esporte radical, biologicamente é parecido. Eu gosto de explicar isso porque desmistifica tudo aquilo que a pessoa sente que é extremamente desagradável, que ela não entende, mas quando ela entende que aquilo é uma resposta natural a um suposto perigo que ela está tendo, e no caso do pânico, o perigo ele não é palpável, a pessoa não sabe de onde que o perigo está vindo, porque na verdade não existe o perigo, né? Ela fica muito assustada, mas quando ela entende que aquilo é um fenômeno natural, que é experimentado por pessoas que às vezes até escolhem fazer isso, isso às vezes faz com que ela consiga entender a crise e
só esse conhecimento, às vezes, elas já conseguem dominar a crise e não deixar que ela se prolongue e precisem recorrer à assistência médica imediata. O Vladimir, a gente está recebendo aqui muitas perguntas e eu estou percebendo que o leque da psiquiatria é muito grande, muita gente querendo saber sobre a questão do alcoolismo. Mas eu tenho aqui uma observação aqui. Ó. Boa noite, gostaria de não me identificar, faço tratamento já há 10 anos, sinto uma tristeza enorme. Ela diz que toma aqui medicamentos, não vou citar o medicamento, mas diz que continua não tendo ânimo para nada. O que pode ser? Parece que é uma senhora aqui. Então, quando ela fala de ânimo, de humor, né? Então, nós estamos diante de um transtorno de humor, não diante de um transtorno depressivo, né? Apesar de que ambos geralmente estão associados, né? Há muita comorbidade, ou seja, duas doenças acontecendo numa mesma pessoa, mas a falta de ânimo, falta de prazer, a falta de sentimento positivo, né? É um transtorno de humor. Então, possivelmente, né, um transtorno depressivo. Transtornos depressivos, existe um leque de terapêutica, né, de medicamentos muito grande. Nós temos hoje medicamentos muito eficazes, medicamentos muito toleráveis, porque há 30, 40 anos atrás nós tínhamos bons medicamentos, mas que eram difíceis de tolerar. A pessoa às vezes sentia mais mal do que bem tomando o remédio por causa dos efeitos colaterais. Hoje em dia nós temos medicamentos eficazes com baixo nível de efeitos colaterais. E a partir do momento que já se tentou de quase tudo, a gente parte para as associações. Ou seja, é possível depois que a pessoa tomou vários medicamentos, quase todas as famílias de medicamentos e que nenhum deu resultado, a gente pode tentar um medicamento que ela já usou no passado, associado com um medicamento que também já usou no passado, mas que tem um efeito sinérgico. Sinergia seria o efeito dos dois somados seria muito melhor do que o efeito de cada um separadamente. É como se a gente fizesse uma matemática se 1 mais 1 fosse igual a 10 e não 1 mais 1 igual a 2. Então, a sinergia, assim, dois medicamentos bem escolhidos podem trazer muito mais benefícios do que imaginaria que eles estivessem sendo separados. Muito bem, é o nosso último e brevíssimo intervalo. Vamos dar tempo, vamos ver e fazer tudo para dar tempo da gente fazer todas as perguntas no próximo bloco. Daqui a pouco a gente está de volta. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Saúde é fundamental. É por isso que me cadastrei no MedPrev. Você já conhece? Não é plano de saúde, mas garante agendamento médico e odontológico em várias especialidades, consultas, exames. E o melhor é que você só paga quando usar e os valores cabem no seu bolso. Faça seu cadastro e aproveite essas vantagens. MedPrev, saúde ao seu alcance. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, dia 8, nós vamos fazer de tudo aqui para tentar fazer todas as perguntas. O programa ao vivo é dessa forma e a gente fica aqui muito feliz. Parabéns aí ao médico Vladimir, doutor Vladimir, parabéns. Médico da minha filha Roberta Fabiana, já há 10 anos, um anjo na nossa vida. Ele só não identificou aqui o nome, né, do pai da Roberta. Como é que é o nome dele?
É o Fabiano. Fabiano, um abraço então, Fabiano. Obrigado aí pela sua mensagem. Quer responder aí? O Vladimir está mandando aqui um abraço para você. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Vamos aqui a mais perguntas. O Antônio Carlos de São Sebastião do Oeste. Em adolescentes, na opinião do médico, quais são as maiores causas do transtorno de ansiedade? Bom, a causa é muito difícil explicar ou dizer uma causa de um transtorno. Eu acho que em cada pessoa a gente pode, talvez, entender a história de vida daquela pessoa e achar a causa naquele indivíduo. Mas na adolescência, possivelmente a causa dos transtornos de ansiedade vão ser as próprias mudanças que o adolescente passa e a dificuldade de adaptação. Então, na adolescência, os quadros mais comuns seriam os transtornos de ansiedade social, né? Transtornos que a pessoa tem ansiedade e medo de se envolver em situações que ele possa estar sendo observado ou sendo foco de atenção. Então, geralmente, se dá das questões da autoestima, das mudanças pelas quais ela passou. Então, para dizer assim, de forma bem genérica, os possíveis causas de um transtorno ansioso na adolescência, poderíamos dizer que é isso. Mas é muito difícil dar uma resposta precisa disso. Né? Cada pessoa tem uma história de vida e naquela história de vida a gente pode, talvez sim, talvez não, identificar uma causa. Eu recebi aqui 2, 3 mensagens relacionadas à questão do alcoolismo. Se o alcoolismo pode levar à depressão. As duas coisas podem acontecer. A depressão pode levar ao alcoolismo e o alcoolismo levar à depressão. Então, assim, é muito difícil que uma pessoa que começou num consumo abusivo de álcool não chegue a ter, em algum momento da vida, um transtorno depressivo, porque ela inunda o cérebro dela com uma substância tóxica, certo? E vai enfrentar uma série de perdas na vida por causa do vício. Então, muito comum que os alcoolistas enfrentem um transtorno depressivo. Mas é muito comum também a pessoa ter um transtorno de dependência, seja pelo álcool ou outras drogas, como se fosse um sintoma secundário a um transtorno mental, a um transtorno emocional. Então, eu já vi dependentes químicos em que o problema era, às vezes, até uma esquizofrenia, um transtorno bipolar ou um transtorno depressivo que não estavam sendo identificados e tratados, e quando foram tratados, o vício ficou muito mais fácil de ser erradicado. Olá, Samuel, boa noite. Tem como você repetir para a gente aí o telefone do psiquiatra, trem? Daqui a pouquinho a gente vai passar, 3221-8343, mas queria saber mesmo o que é ausência. Já tive convulsão, até hoje tomo remédios, meus exames não deram nada, trabalhei no hospital, alguns médicos falaram que tenho ausência. Não tenho convulsões há muito tempo, mas dependendo da situação, parece que meu cérebro para. Será que é essa ausência? Luiz Carlos, que está fazendo aqui esse questionamento todo e parabenizando aqui pelo programa. Um abraço, Luiz Carlos. Obrigado pela sua mensagem. A ausência é um tipo de crise convulsiva. Então, é uma crise convulsiva parcial, certo? Que a pessoa ela perde a consciência, mas ela não perde algumas capacidades motoras. Então, é chamado de crise de ausência, uma crise convulsiva parcial. Parcial por isso, porque não atinge todo o cérebro, mas no momento em que a pessoa está manifestando a crise de ausência, ela não consegue mais compreender o que está acontecendo, não consegue dar respostas e realmente ela não registra nada. Por isso que é chamado de ausência. Mas o que a gente chama de crise de ausência mesmo, quando a gente dá esse nome, a gente geralmente consegue prová-la através de exames neurológicos. É mais do campo da neurologia. Na psiquiatria existem situações parecidas, que são chamadas crises dissociativas, certo? Que estão no campo da ansiedade, quando a pessoa tem dificuldade de lidar com fatores emocionais intensos, em que ela tem uma perda da integralidade da consciência, mas ela não tem os fenômenos neurológicos. É um diagnóstico diferencial difícil. Então, assim, uma pessoa que tem crise de ausência, é difícil saber se é realmente uma crise de ausência neurológica ou se é um transtorno psiquiátrico. Então, a partir do estudo do caso, dos exames, né, que podem ser solicitados, a gente estabelece um diagnóstico mais provável e
ambos têm tratamento. Dá para explicar também um pouquinho o que é o transtorno de ansiedade generalizado? O pessoal está perguntando aqui qual é a diferença. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque eu considero o transtorno de ansiedade generalizado mais comum do que o pânico, mas o pânico, ele é tão falado que fica parecendo que ele é o protótipo ou que ele é quase todos os transtornos de ansiedade são pânico. E, na verdade, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, eu vejo ele com uma incidência maior do que o próprio pânico. O transtorno de ansiedade generalizada, a palavra generalizada significa que a pessoa sente ansiedade para quase tudo que ela vai fazer na vida. Então, o pânico, a pessoa tem ansiedade só com as crises de pânico. Então, se ela estiver acompanhada, se ela estiver em casa, num momento que ela está tranquila, ela não tem aquele medo de outras coisas acontecerem. Mas a ansiedade generalizada, a pessoa tem medo de adoecer, de sofrer um assalto, da casa ser inundada, do filho ser assaltado, do marido que demora a chegar, que pode estar acontecendo alguma coisa, ou seja, qualquer coisa que possa levar a algum pensamento catastrófico, a pessoa pensa dessa forma e sofre com isso. Olá, boa noite, sou o Douglas, do bairro Belvedere. Um abraço para você, Douglas. Bipolaridade tem a ver com transtorno de ansiedade? A bipolaridade tem cura? Sim. O transtorno bipolar é um transtorno do campo do humor. Ele se confunde mais com a depressão. O transtorno bipolar, o bipolar significa dois polos, polo depressivo e polo eufórico. No termo técnico a gente usa a palavra mania, mas eu gosto prefiro não usar, eu prefiro usar depressão e euforia. Então, no momento que a pessoa está em transtorno bipolar e ela está no momento deprimido, é difícil saber se ela tem só uma depressão ou se ela tem um transtorno bipolar. Só pelo jeito da depressão, a gente pode ter uma noção, uma suspeita, mas só com um segmento com maior prazo e realmente essa pessoa tendo mudanças de humor em que ela às vezes vai no polo eufórico é que a gente estabelece o diagnóstico de transtorno bipolar. O tratamento é um pouco diferente, não se usa só antidepressivos, geralmente até evita-se antidepressivos e prefere-se usar estabilizadores de humor para o tratamento do transtorno bipolar. Muito bem. Tenho mania de pensar em coisas erradas, penso que pode acontecer várias tragédias, sei que são da minha cabeça, mas não consigo deixar de sofrer com isso. O que pode ser, psiquiatra? Bom, da maneira que essa pessoa descreve, né, possivelmente ela está diante de um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno do campo da ansiedade, composto de pensamentos muito fortes, que ela sente que são dela, mas que ela não consegue dominá-los e tirá-los do campo do pensamento. Então, ela pensa em coisas ruins acontecendo, que podem vir a acontecer, ou ela às vezes pensa até se ela fizesse alguma coisa, se horroriza com esse pensamento, fica com um sentimento até de culpa, de poder fazer alguma coisa, e mesmo sabendo que é só um pensamento e que ela tem medo disso, ela sofre intensamente. Isso que eu acabei de escrever é o que a gente chama das obsessões. E o TOC, geralmente, também tem o quadro compulsivo. Além disso, a pessoa que tem o TOC pode ter também só o predomínio dessas obsessões, mas é muito comum que hajam também as compulsões. Coisas que ela se sente obrigada a fazer para tentar resolver essa ansiedade. Então, às vezes, ela tem o pensamento, pode acontecer uma tragédia. E aí ela vai e cria uma estratégia para fazer com que esse pensamento diminua. Então, ela às vezes vai lá e confere a porta, lava a mão para não adoecer. Então, ela cria um pensamento de uma possibilidade ruim e uma forma de se defender contra ela. Mas tudo isso acaba levando a um gasto de tempo, um gasto de energia e a um sofrimento muito grande. Vladimir, eu estou achando que a gente vai ter que marcar uma próxima situação para a gente tentar resolver e responder a todas as pessoas, né? Olha aqui a Sandra, do bairro Bom Pastor. Gostaria de saber se a compulsão alimentar tem alguma coisa a ver com ansiedade. Moro no bairro Bom Pastor, obrigado, parabéns pelo programa. Sim. Com certeza a compulsão alimentar tem muito a ver com a ansiedade. Aí já não é exatamente aquela ansiedade fóbica, né? A ansiedade parece com medo, mas com certeza a ansiedade ronda ali muitos transtornos alimentares. Muito bem.
você falava agora há pouco do toque e algumas pessoas também estão perguntando a respeito do toque. Deixa eu abrir aqui. Qual a melhor maneira de tratar? Aqui achei. O transtorno obsessivo compulsivo pode levar à depressão. Qual a melhor maneira de fazer esse tratamento? Fico sempre tocando em objetos. Como que pode ser esse tratamento? A pessoa evidentemente não quis se identificar, não tem problema. Bom, o toque, ele responde bem a antidepressivos, então a estratégia medicamentosa principal para tratar o toque é através de antidepressivos. Geralmente as doses usadas para tratar o toque são maiores do que doses que a pessoa precisaria para tratar um transtorno depressivo, certo? Associado ao transtorno depressivo, aos antidepressivos, a terapia psicológica, ela também teria uma grande indicação, principalmente a cognitivo-comportamental. Aí eu gostaria de pegar o gancho agora e falar sobre as terapias, né? Eu gosto de indicar terapias de acordo com aquele cliente que eu estou ali diante. Então, tem vários tipos de indicação de terapias, né? Tem a psicanalítica, comportamental, a sistêmica. E de acordo com o transtorno que a pessoa vive, com as questões de vida que ela tem, eu indico a terapia de forma individualizada, certo? Mas para o toque, de forma mais generalizada, a terapia comportamental cognitiva é a que tem mais resultado. Vladimir, o que você gostaria de deixar bem patenteado, bem firme nessa entrevista de hoje, onde a gente falou sobre o transtorno de ansiedade, da depressão, mas pessoas, evidentemente, fizeram também várias outras perguntas. Certo. O que é mais importante as pessoas saberem, aquilo que deve ficar como marcado, principalmente nesse tema central, que é a questão do transtorno de ansiedade? Eu acho que a mensagem mais importante que eu gostaria de passar é de melhorar a psicofobia. Psicofobia é um termo usado para descrever o que as pessoas sentem em relação ao enfrentamento de um adoecimento mental. A psicofobia, então, é tudo aquilo que faz com que a pessoa, às vezes, não queira se deparar com o diagnóstico. Então, às vezes, ela adia a busca por um profissional específico para procurar o tratamento. Às vezes, vai em outros profissionais tentando meio que se convencer que o problema dela não é de ordem psíquica ou emocional. Então, o que eu gostaria de dizer é isso. A psiquiatria hoje em dia tem boas estratégias de medicamentos, certo? Tem medicamentos com baixo efeitos colaterais e que vão, com certeza, melhorar bastante a qualidade de vida. Então, eu gostaria de trazer essa mensagem de que as pessoas hoje em dia devem procurar o atendimento mais rápido possível, porque quanto mais tempo demora, mais difícil é reverter qualquer doença, em qualquer especialidade, mas com certeza na psiquiatria é assim também. Então, procurar bons profissionais assim que perceberem que estão sofrendo, certo? Evitar adiar demais a ajuda. Ok, Eugênio, obrigado pela sua presença aqui. A gente espera contar uma próxima oportunidade até para a gente responder os vários questionamentos. Muito obrigado pela sua presença, e o Vladimir vai ser destaque também no Gazeta do Oeste dessa semana aí, né, trazendo esse assunto, o transtorno de ansiedade. Bom, o Amostra Grátis fica por aqui. A reprise, você já sabe, é sábado, 13h. Vem aí Evandro Araújo e o Espaço Aberto. Para você, uma boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história.